agradecer a Roberta pelo panorama, pela apresentação. Agora eu vou chamar a Aline Lopes Lacerda, da Fiocruz, para dar continuidade aqui a essa parte das exposições. Bom dia a todos. Queria começar agradecendo o convite, agradecer a Bia, minha colega e amiga há 30 anos, agradecer a audiência aqui, a plateia. É um prazer estar aqui, né? Primeiro comemorar a longevidade de uma instituição de guarda de memória no Brasil, não é? Então, 125 anos, com tantos percalços, assim, é uma vida vivida, sofrida e importantíssima exatamente por todos os percalços. Então, parabéns a todos. E segundo, por encontrar tantos amigos aqui, companheiros de estrada, né? Estou nessa estrada há 33 anos, desde que em 1985 eu entrei como estagiária no CEPEDOC, ainda na Universidade de História, ainda fazendo História, e nunca mais abandonei a área, né? Então é muito bom ver gente que estava comigo naquela época e está aqui de novo, ainda trabalhando, ainda interessado, ainda querendo encontrar, assim, é muito bom. Então, de novo, muito obrigada, eu estou muito feliz aqui pela oportunidade. Quando eu fui convidada, né, me falaram um pouco de apresentar experiências, falar um pouco numa visão institucional. Eu trabalho na Casa de Oswaldo Cruz, né, é uma unidade da Fiocruz que se dedica a organizar, né, e até a custódia de acervos relacionados a essa área de saúde pública, né, de ciência no Brasil, e também fazendo pesquisas, né, nessa área. Então eu resolvi, fiz na verdade uma descrição, né, um texto, um pouco dando um histórico da nossa experiência lá na casa, mas especificamente voltado ao acervo fotográfico, tá? Eu vou tomar a liberdade de ler, porque aí eu acho que eu fico mais dentro não me perco, né? Fico dentro aqui. Originalmente eu não trouxe nenhum PowerPoint de imagens, tá? Mas eu me lembrei que eu tenho um prontinho, maravilhoso, muito bonitinho, com as nossas imagens, com algumas imagens do nosso acervo. Então tá ali a postos, caso dê tempo, aí eu passo rapidamente para vocês terem uma visão do nosso acervo. Bom, tratamento e a descrição do arquivo fotográfico da Casa de Oswaldo Cruz. O objetivo dessa apresentação é discutir alguns desafios metodológicos que temos enfrentado com relação à organização de fotografias integrantes de arquivos, tanto institucionais quanto pessoais. Esses arquivos fazem parte do acervo histórico sob a guarda da Casa de Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. A Casa de Oswaldo Cruz constitui um acervo documental relativo à área da saúde pública e das ciências biomédicas desde a sua criação ainda nos anos 80. O núcleo documental original foi o arquivo fotográfico remanescente das atividades do então Instituto Oswaldo Cruz, que deu origem na década de 70 ao que hoje conhecemos como Fundação Oswaldo Cruz, tá? No início ainda do século XX. Mas a COC prosseguiu no levantamento da documentação textual da própria Fiocruz e, ao lado da elaboração de um programa de história oral, iniciado com um projeto sobre a memória de Manguinhos, começa a receber como doações arquivos pessoais de sanitaristas, cientistas, pesquisadores que trabalharam dentro dos muros de Manguinhos e até fora deles. Paralelamente, a Casa se envolve com outros projetos de documentação, a partir dos quais novos conjuntos documentais vão sendo coletados. Com o tempo e a reputação que a instituição vai solidificando, outros arquivos vão sendo acrescentados ao acervo, inclusive de outras instituições já extintas que também atuaram na área de saúde pública. Atualmente, o Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz conta com cerca de 125 fundos e coleções, entre institucionais e pessoais, compreendendo documentos textuais, iconográficos, cartográficos, sonoros e filmográficos, produzidos a partir do final do século XIX. Muita atenção foi dada aos registros fotográficos, pois além de terem sido o núcleo original de documentação da Casa, trata-se de um material de grande interesse para a pesquisa histórica, tanto do ponto de vista de suas temáticas, quanto dos processos fotográficos existentes. Milhares de negativos de vidro, de
de tamanhos variados, milhares de negativos flexíveis avulsos, também de diversos tamanhos, fotografias em papel, slides, entre outros processos fotográficos, compõem um conjunto que denota a grande importância dada a esse tipo de registro para os trabalhos desenvolvidos pelo IOC, Instituto Oswaldo Cruz, ao longo de muitas décadas. Nesse sentido, um esforço inicial se deu com o objetivo de identificar essas imagens, de reproduzir os negativos, gerando cópias positivas. Lembrem-se que o período antecede ao advento da digitalização. E de usar o material em variados projetos de pesquisa que explorassem as imagens da ciência brasileira. A técnica de organização então empregada condizia com o que se praticava no período. Aplicava-se uma classificação temática ou cronológico-temática para as imagens, a partir dos conteúdos que iam sendo identificados em níveis diferenciados, e depois a descrição incidia sobre dossiês fotográficos ou fotografias consideradas individualmente. A relação com o material textual não foi testada nem tampouco entendida nesse momento. Até porque a acumulação do material fotográfico pelo produtor, o primeiro produtor, o próprio IOC, foi sendo feita já em apartado do restante da documentação. Naquela época, tampouco existia a visão de que as fotos constituíam-se em substrato das mesmas ações responsáveis pela produção da documentação textual. Imperava a supervalorização das temáticas presentes nas imagens, que por se identificarem com o tema maior da ciência brasileira e das políticas de saúde pública realizadas, cumpriam seu papel de ilustrações em livros, exposições, pesquisas de todos os tipos. Nos anos de consolidação da COC, com o crescimento do acervo fotográfico, alguns projetos foram executados tendo como objeto melhorias no seu tratamento. Em relação às fotografias em particular, projetos de higienização e acondicionamento foram pensados e executados, além de projetos de construção de ambiente de guarda, climatização e armazenagem. E hoje estamos em vias de nos mudarmos de prédio e termos de fato um prédio todo construído já com depósitos pensados para abrigar acervo, tá? Acho que estamos chegando assim no nosso clímax, né, digamos assim, de condições de guarda desses acervos. Quanto à tarefa de reprodução visando a preservação documental, durante todo o tempo a COC contou com um laboratório fotográfico, que paulatinamente tornava os negativos visualizáveis por meio de cópias-contato. Do ponto de vista do tratamento documental dispensado às fotografias, no entanto, o modelo de organização seguia sendo a separação das imagens e seu tratamento temático apartado daquele conferido aos documentos textuais. Os produtos descritivos realizados para o acervo de imagens eram, via de regra, o catálogo e, a partir de certo momento, a descrição catalográfica ao final de um inventário, que também contemplava os documentos textuais de um mesmo arquivo ou fundo arquivístico. O esforço por uma recuperação da informação das imagens se dava por meio de fichas unitermo. Ao longo dos anos, o departamento vem buscando aperfeiçoar suas técnicas e métodos de trabalho, principalmente no apoio para que seus pesquisadores e técnicos desenvolvam estudos que tenham como objeto os próprios arquivos e seus documentos. Um dos frutos dessa iniciativa foi a elaboração de um modelo de classificação para arquivos pessoais de cientistas, elaborado em pesquisa de mestrado de um dos seus pesquisadores e aperfeiçoado pela equipe ao longo dos anos. Partindo do pressuposto de que os arquivos provenientes de pessoas que exerceram essa atividade profissional, cientistas, apesar das diferenças que sempre existem entre quaisquer arquivos, ganham, contudo, padrões de produção documental e atividades e funções mais estabilizadas, e então foi elaborado um modelo de classificação funcional para eles. Esse modelo se coaduna com a ideia de abordar o arquivo pessoal como um todo, não mais fracionando-o por tipologias documentais, além de estabelecer um sistema de classificação coerente a partir de um princípio em comum, buscando uma consistência no desenho do arquivo intelectualmente elaborado pelo trabalho de organização. Nesse sentido, a classificação funcional tem sido seguida em muitos casos. Tal sistema de classificação busca dar visibilidade às funções e às atividades do organismo ou pessoa produtora do conjunto, deixando claras as ligações entre os documentos, remetendo-os às funções e atividades responsáveis pela sua criação em cada caso. Busca também evitar sistemas classificatórios calcados em assuntos ou temas vinculados pelos documentos, ou até mesmo em sistemas mistos, que aglutinam os documentos por critérios decididos a cada particularidade de um conjunto documental.
A opção pelo arranjo funcional pressupõe que o arquivo de um indivíduo reproduz suas facetas, guardadas as devidas particularidades, de forma semelhante ao que ocorre nos arquivos institucionais, onde os documentos refletem as funções e atividades da entidade produtora. De fato, podemos considerar a existência de uma padronização na forma de apresentação na maioria dos arquivos pessoais. Grande parte da documentação diz respeito a atividades exercidas pelo titular na sua vida pública profissional. Até porque o indivíduo normalmente tem seu arquivo aceito para doação a partir do reconhecimento social de um perfil de projeção pública que tem adquirido em determinada área de atuação profissional. Essa face da documentação encaixa-se sem maiores contradições no modelo funcional de organização de arquivos pessoais. Contudo, os registros provenientes da dimensão mais privada da vida do indivíduo carecem ainda de uma investigação que delineie um padrão de comportamento que seja responsável pela produção e acumulação de diferentes formas documentárias típicas da vida privada. Em relação aos mídia domésticos e às fotografias em particular, a falta de discussão na área é imensa e não se tem ideia de como esses registros são produzidos, são organizados e são consumidos no âmbito familiar. De certa forma, a aplicação do modelo funcional nos arquivos pessoais revigorou o tratamento técnico. No que se refere aos materiais visuais, isso significou um avanço em relação ao quadro anterior, quando esses documentos não eram relacionados ao resto do arquivo num arranjo em comum. Mas é preciso avançar nas discussões, em que pese na reconsideração do tratamento conferido ao material visual no universo documental e a centralidade e pertinência que essa tendência teórico-metodológica assume na área de organização de arquivos, a questão é ainda bastante desafiadora, entre outras razões, pela dificuldade de estender o mesmo método ou abordagem a arquivos que, embora partilhem de uma mesma natureza, são sempre muito diversos e trazendo tipos documentais bastante heterogêneos. Outro aspecto a considerar é a natureza e o grau de informação originárias do documento fotográfico e aquelas obtidas sobre o documento fotográfico no processo de sua organização. Nem sempre conseguimos levantar as informações necessárias a uma consistente contextualização de produção documental e as imagens muitas vezes teimam em tudo nos mostrar e nada nos explicar. Assim, a aplicação do modelo funcional ainda representa um desafio metodológico, quando consideramos as características dos registros fotográficos. O emprego do modelo funcional e a postura metodológica de inserir as imagens na classificação junto a todos os outros documentos pressupõe a visão da fotografia como possuindo o mesmo estatuto conferido ao documento textual no processo de organização. Em outras palavras, é o resultado do empenho em entender sua participação no mesmo contexto de produção documental, ao lado de outras tipologias provenientes do mesmo processo de trabalho, procurando garantir o conhecimento dos vínculos que ligam as fotografias aos documentos textuais e ao produtor em última instância. Entendemos que esse é um caminho metodológico consistente para o melhor entendimento da fotografia na sua dimensão de registro instrumental, criado e mantido a partir de ações humanas as mais diversas. Para aperfeiçoar esse caminho, no entanto, é necessário mapear melhor as diferentes vontades embutidas no gesto de produzir e manter um documento fotográfico, notadamente em relação às dimensões burocrático-administrativas, a vontade institucional, e as da vida privada, as vontades de guardar do indivíduo. Entender essas vontades na sua relação com o produtor pode ser de muita valia para o entendimento de atividades e funções diferentes das que comumente entendemos em relação aos aspectos administrativos ou jurídicos dos documentos. O modelo funcional vem sendo empregado há alguns anos e a ele foi somada outra iniciativa de grande porte, a elaboração de uma base de dados arquivística, tendo como modelo o software Atom, desenvolvido pelo Conselho Internacional de Arquivos e visando a expressão da interconexão arquivística de todos os documentos de um fundo numa estrutura de descrição multinível, seguindo os padrões das normas de descrição brasileira de arquivo, a NOBRAD. A nossa base, chamada BaseArch, vem sendo alimentada e ainda temos variados níveis de dúvidas quanto ao preenchimento. Embora hoje já tenhamos pela prática mais desenvoltura no preenchimento dos campos de informação na base, uma reflexão sobre eles e as dimensões informacionais dos documentos, notadamente os fotográficos, segue sendo tarefa necessária. Embora pareça empreendimento de pouca monta, se considerarmos a existência da NOBRAD como horizonte,
Na prática, vemos diferentes perspectivas quando se trata de descrever campos idênticos em níveis de classificação distintos e campos idênticos para gêneros e tipologias documentais as mais diversas. Outro aspecto importante que deve ser considerado é tornar as decisões sobre descrição padronizadas e compartilhadas por todos, contribuindo para formas descritivas mais consistentes. Essa dupla reforma metodológica, de um lado o modelo de classificação que incorpora as fotografias, ligando-as às atividades e funções do produtor, e de outro, um modelo de descrição que prevê a expressão dessas relações, vem sendo nossos verdadeiros desafios, tanto técnica quanto analiticamente falando. Em primeiro lugar, e como já contado, nem sempre é possível dotar de informações contextuais material já dado como organizado de forma apartada. É o caso das fotografias provenientes do IOC, as mesmas que integraram o núcleo original quando da criação da COC. Esse material recebeu uma classificação temática desde o início, constituindo um fundo à parte, inclusive o Fundo IOC de Fotografias. Uma iniciativa de reverter esse equívoco foi a introdução de todo esse material na estrutura organizacional do IOC. Assim, no Fundo IOC, na seção Serviço de Administração Geral, foi incluída uma série intitulada Serviço de Fotografia, na qual todas as imagens do antigo Fundo IOC fotográfico foram inseridas em subséries e dossiês temáticos. Mas precisamos avançar nesse estudo. Não basta apenas essa inserção, embora ela já desfaça o erro metodológico de entendimento de um fundo à parte para as imagens. É preciso entender o lugar do serviço de fotografia, criado na gestão do próprio Oswaldo Cruz, na estrutura e nas funções do IOC naquela época. Para conseguirmos esse entendimento, é necessário empreender uma ampla pesquisa documental no próprio arquivo institucional, além de estudar a evolução institucional que permitiu a existência do serviço e a disseminação da produção dos registros fotográficos na própria execução dos serviços realizados pelo IOC. Temos aos poucos enfrentado esse desafio. Realizamos uma entrevista com ex-funcionário do IOC, fotógrafo, que ingressou na instituição em 1950.